Bom dia. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E saúdo também aqueles que nos acompanham pela página do Facebook da Igreja Presbiteriana de Rio Tinto. Vamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD. E vamos assim nos colocar de pé para fazermos a oração inicial. Eu convido o presbítero William para fazer a oração inicial. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa santa oportunidade que o Senhor concede à tua igreja de se reunir no dia do Senhor, para que juntos possamos te adorar e também aprender a tua palavra. Te agradecemos por tudo e te pedimos que recebas a nossa adoração nessa manhã e também fale conosco através de tua palavra nas salas que serão compostas daqui a pouco. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus neste momento, cantando hino 38, Louvores Sem Fim. Cantemos Mais de Cristo, 135, hino. Seu ensino receber, tenda
E hoje a gente chega na segunda pergunta do breve catecismo. Então, já está ali na tela a pergunta, mas para aqueles que não conseguem ler, porque está bem pequenininho, clica de novo aí para ver o que acontece. Na seta. Isso. Não, agora não, parou. Interessa aparecer o nome, tá? Então, breve catecismo de Westminster, pergunta 1. Pergunta 2, né? Que regra deu Deus? Que regra deu Deus para nos orientar quanto à maneira de glorificá-lo e gozá-lo ou alegrar-se nele? Então, deixa eu ver se o meu óculos está funcionando, né? Peraí, já sei. Pronto. Que regra Deus nos deu para nos orientar na maneira de glorificar e nele nos deleitarmos, né? Ou alegrarmos, nos deleitarmos e alegrarmos, né? Então, muitas vezes as pessoas querem criar suas próprias maneiras de se alegrar diante de Deus ou glorificar a Deus. Mas é o próprio Deus que diz como ele deve ser glorificado, tá? Então ele deu algumas regras. Segue adiante. De novo. Isso. Aí vai aparecer. Pergunta. Olha lá. Pronto. A palavra de Deus que se acha nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento é a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar, tá? Então, tem aqui a palavra de Deus que se encontra nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, é a única regra para nos orientar na maneira de glorificá-lo e gozá-lo. Então, quando você vê algumas práticas, né, que algumas pessoas inventam para glorificar Deus, e se você não encontra essa prática nas Escrituras, está errado. Então, Deus estabeleceu, né, de como a gente deve glorificar, porque o nosso fim principal é glorificar a Deus. Aí a gente vai querer da nossa forma? Não, é Deus que estabelece. Onde está escrito? Tá no Novo e no Antigo e no Novo Testamento, tá ok? Então, tem ali algumas referências, certo? Lucas 24, 27, e o 44, 2 Pedro 3, 2, 15, 16, 2 Timóteo 3, mas a gente vai ver algumas passagens. Pode seguir? Pronto. Gálatas 1, 8, 9. Deixa eu ver aqui. Gálatas 1, 8, 9. Cadê minha Bíblia? Quero ir. Gálatas 1. Logo depois de Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas 1, versos 8 e 9. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, nos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, ou seja amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja amaldiçoado. Então, às vezes as pessoas vão inventar meios de glorificar a Deus que não está nas Escrituras. Então, 2 Pedro 3, 2: das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram, tá? Então, foi o que foi ensinado por meio da palavra de Deus, que é onde nós temos que encontrar as regras para glorificarmos a Deus. 2 Timóteo 3, logo adiante, depois de Tessalonicenses, antes de Tito. Pronto, chegamos. 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3,
do 15 ao 17, está aqui, do 15 ao 17. E que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então veja bem, o que nós devemos aprender, a forma que nós devemos glorificar a Deus já está escrito, e ele deixa bem claro que toda a Escritura é inspirada por Deus e é boa para o ensino, tá? Também tem outras passagens, não, só é isso mesmo, né? Não, clica aí de novo para ver se vai. Ou essa é a última, só 3, né? Obrigado, viu? Mas, a gente vai destrinchar algumas palavras aqui que tem na pergunta, tá? Também tem Lucas 16, 29 e 31, que fala também das regras. Qual é o sentido da palavra regra nesta pergunta? Quando é usada no sentido religioso, esta palavra quer dizer uma direção ou uma ordem. Naturalmente compreende a ideia de um caminho reto pelo qual o homem pode chegar ao melhor fim possível. Então, quando fala de regra, ele está dizendo, é como uma bússola, né? É porque eu sou professor de geografia, vem logo na mente. Então é uma bússola. Você encontrou o norte, pronto, tá? Então é esse o caminho que você deve seguir. Por que é necessário ter uma regra assim? É necessário porque o homem precisa de um padrão objetivo pelo qual possa modelar sua vida. A palavra de Deus, como sua regra, deve ser a autoridade máxima na vida de uma pessoa. Deve-se notar que se a pessoa colocou outra coisa acima da palavra de Deus, quer seja a consciência ou a tradição ou a igreja, ela tenderá a usar essa outra autoridade para interpretar a palavra de Deus em muitas facetas de sua vida. Foi isso que levou, na verdade, aos descaminhos, né, do romanismo, quando a pedagogia estava acima das escrituras. E quando foi, na verdade, quando começaram eu achava interessante, o filme, tem um livro chamado O Livro dos Mártires, um sinal muito bom. O erro de muitos sacerdotes da Igreja Católica Apostólica Romana, que foram queimados na fogueira da Inquisição, foi na verdade porque eles começaram a ler as Escrituras, porque primeiro vinha a pedagogia, primeiro eles ensinavam a liturgia da missa. Depois é que eles iam estudar, na verdade, as Escrituras. Aí muitos, quando começaram a pregar as Escrituras, aí abriu a mente de algumas pessoas. Então o erro deles foi pregar o Evangelho, que na verdade eles só eram ensinados a fazer a parte litúrgica da coisa somente, né? Quem já assistiu Lutero aqui, o filme? Quem não assistiu, assista o filme, é bem interessante, porque ele já começa Lutero celebrando a missa. Aí uma forma de calar a boca de Lutero é mandar Lutero para Roma. E aí quando o Lutero vê lá as relíquias e tudo mais, é que Lutero fica revoltado mais ainda. E aí os questionamentos de Lutero em cima das Escrituras. Quando ele leu Romanos, quando ele leu Efésios, quando ele vem com uma pergunta, né? Que quando tem um dogma que até hoje é firmado, e quem confirmou esse dogma nos últimos tempos aí foi o Bento XVI. Ele afirmou e confirmou dizendo: fora da Igreja Católica Apostólica Romana não há salvação. E esse era um questionamento de Lutero. Mas ele questionava, e a Igreja Grega? Porque quem estudou um pouco de história sabe que tem um cisma católico que separa a Igreja Ortodoxa, que é a Igreja Russa, né, a Igreja da Grécia, grega e naquela região ali, e é liderada pelos patriarcas, e a Igreja Católica Apostólica Romana, que tem um Papa como líder. Então houve esse cisma. Só que aí eles começaram a colocar a pedagogia acima disso, a igreja acima das Escrituras, e começou a dizer: fora dessa igreja não tem salvação. Aí Lutero perguntava assim: mas e os que estão ali, estão pregando, né? Está ali na Grécia, em Roma, tá? Não, Roma não,
Não, você tá... Aí ele insistia. E aí a gente sabe muito bem que não é igreja. A igreja é salva, não é ela que salva, ela é salva. É diferente. Então, a regra é porque a gente precisa ter um norte. E o norte não pode ser a pedagogia ou a tradição. Tá? A coisa estava tão tradicional, tão tradicional, que eles se preocupavam mais com aquelas regras da igreja do que com as regras da palavra de Deus que Deus tinha colocado. O que queremos dizer quando declaramos que as Escrituras são a palavra de Deus? É porque muita gente pensa que a Bíblia tem a palavra de Deus. Alguns aqui já ouviu falar, né? Que teve acho que foi ano passado, foi ano retrasado, de um pastor que começou a dizer que a igreja precisava se atualizar. Eu não vou citar aqui o nome, né? Mas ele começou a dizer que a igreja precisava de ser atualizada para os tempos de hoje. Só que aí, quando a gente vê que a Bíblia é viva, eficaz, né? Então, se está viva, não precisa se atualizar. Se você lê, tem passagens da Bíblia que você lê assim, é para hoje, e foi escrita há milhares de anos. O sentido é que são a palavra de Deus em forma escrita. Não colocamos restrições ou limites nessa declaração. Entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e as palavras da Bíblia são as próprias palavras de Deus. Entendemos que a Bíblia é confiável porque Deus a inspirou e a inspiração inclui as próprias palavras da Escritura. Pronto, palavra de Deus. E aí vem ponto 4. Deixa eu ver aqui. Beleza. Ponto 4. Alguns dizem que a Bíblia contém, aquilo que eu falei agora há pouco, contém a palavra de Deus. Isso é verdade? Se com isso querem dizer que a palavra de Deus forma o conteúdo da Bíblia, é verdade. Mas se querem dizer que a palavra de Deus forma só uma parte do conteúdo da Bíblia e que o restante da Bíblia é formado com palavras dos homens, não dizem a verdade. Ou se propõem com isso que a Bíblia só se torna a palavra de Deus quando o Espírito Santo torna algumas porções dela, né? Algumas porções delas aplicáveis ao ouvinte. Não estão dizendo a verdade. Isso faria o homem juiz da palavra de Deus. Ou seja, o homem chega assim, essa parte aqui foi Deus que disse, essa aqui foi não. E isso corre o risco de muitas vezes você adequar a palavra de Deus para você, né? É igual a quando algumas pessoas assim, isolam um versículo e aí tem aquele ditado, né? Texto fora de contexto é pretexto para heresia. E às vezes o fulano isola ali. É igual quando todo mundo fala, eu escuto tantas. Teve uma vez, uma pessoa fez um áudio xingando, né? Xingando outra pessoa e falou assim: já dizia minha avó, os humilhados serão exaltados. Meu Deus, não foi a avó dele que falou isso, né? E outra, a humilhação não é por causa de humilhação de brigas de vizinho, não é humilhação porque o patrão humilhou o empregado, não é humilhação porque seu colega ali, não. A Bíblia fala que é aqueles que são humilhados pelo nome de Cristo. Não tem nada a ver humilhação aqui entre as pessoas, não tem nada a ver. E nem fica esperando exaltação, né? Parece aquela música, né? Que quando está lá no palco, não tem uma musiquinha assim, né? Da Damares, lembra? Acho que era. Não, não é a ministra, não. É a cantora. Ela cantava aquele que, quando foi para o palco, aí aquele que humilhou e tudo mais. Tinha uma música assim, que falava isso, né? Que era se exaltando no palco, depois estava cantando. Tá? Então, assim, isso faria o homem juiz da palavra de Deus. Quando o nosso breve catecismo fala da palavra de Deus, quer dizer aquilo que nossos padrões de Westminster têm significado historicamente, isto é, que a Bíblia é a palavra de Deus, tanto em seu conteúdo como em sua forma, de modo que nada há nela que Deus não quisesse ali, e o inverso, que ela contém tudo que o Senhor quis que estivesse nela contido, entendeu? Então assim, tudo que Deus quis falar conosco está nas Escrituras, tá? Tudo está ali. Então esse negócio de dizer que contém a palavra de Deus, entendeu?
né? Na verdade, está um erro. Então, ela é a palavra de Deus. Não é que vai ter uns pedaços, né, em alguns momentos que Deus está falando. É do Gênesis ao Apocalipse. E, visto que esta palavra de Deus deve ser nossa única regra, como podemos saber que é a palavra de Deus? Sabemos isso por nossa simples aceitação da afirmação de Deus, de que ela é a palavra de Deus e que é perfeita, como a gente leu lá em Timóteo. Quando a gente leu lá em Timóteo, deixou bem claro, quando ele fala que é a palavra de Deus, né? Está ali, ó. Porque desde criança... Peraí, não é Timóteo não. Quando foi que eu li, pelo amor de Deus? 16. Toda escritura é inspirada. Toda escritura é inspirada por Deus. Isso mesmo, foi ele mesmo. Foi? 16. 16, né? Tá, obrigado, pessoal, tá? Então, no 16 ele fala, toda a escritura, isso mesmo, Timóteo. Nossa, obrigado aí. Toda a escritura é inspirada, então, se foi inspirada por Deus, então é a palavra de Deus, né? E que é perfeita. O Espírito Santo nos mostra Cristo como nosso Salvador e traz a convicção ao nosso coração de que é a palavra de Deus e nós a aceitamos pela fé. Nossa confissão nos ensina que nossa plena segurança de ser a Bíblia infalível e ter a autoridade de Deus é obra do Espírito Santo em nosso coração. Então, a palavra de Deus, certo? Ela nos diz como devemos glorificar a Deus. Então, se você quer saber como você deve glorificar a Deus, é só ler as Escrituras, tá? E o interessante é que Paulo, escrevendo ao Timóteo, ele chama a atenção, porque ele diz, desde criança você aprendeu isso da sua avó, da sua mãe, você homem que foi, e não se deixe levar por nenhum outro, né? A gente sabe muito bem, quando a gente leu Gálatas, né? A gente sabe que tem correntes, que é chamado religião de fronteira, que são aquelas, né, que surgiram bem depois, né, por meio de revelações e tudo mais, em que pregam um evangelho diferente. E que dizem até que precisa desse outro evangelho para confirmar a Bíblia. Não, a Bíblia não precisa desse outro evangelho. Então já mostra aí, e o interessante é que eles mesmos dizem que as outras igrejas aqui são amaldiçoadas, né? Eles falam que os presbiterianos são amaldiçoados, eles falam que os batistas são amaldiçoados, porque quando o fundador começou o trabalho dele lá nos Estados Unidos, ele começou assim, nenhuma igreja era séria, mas a que eu fundar vai ser a correta, entendeu? Eu acho que alguém já teve esse discurso já na sua casa, cuidado, eles chegam, né, e começam a dizer, não, mas você pode visitar. Foi bem aqui em frente, 2 vinham passando e me chamou, e aí eu disse, não, mas eu congrego ali. Ele disse, não, mas não tem problema nenhum de você nos visitar. Eu disse, também, você não tem problema nenhum de visitar um dia, vamos lá? Então assim, porque eles são pescadores de aquário, tá? E ainda pregam outro evangelho, que não é segundo Jesus Cristo, tá bom? Eu gosto muito nas aulas de geografia, quando cita as civilizações pré-colombianas, porque tem registros, né? Tem ruínas, né? Dos maias, dos incas, dos astecas, dos arawakes. Só no Brasil que só tem as ocas. Os índios que chegaram no Brasil já não foram tão quanto os da América Central e do México. Mas você não encontra vestígios nenhum dos Moroni, de tudo isso, não encontra. E foram na América Central. Eu sempre me questionava, a National Geographic, que eu tinha muitas revistas e gosto muito do programa e do canal da National Geographic, sempre fez matéria sobre os incas, os maias, os astecas, tem vídeos no YouTube, mas não existe uma civilização tão grande em que disse que Jesus visitou, né? E que trouxe placas de ouro e que escreveu um livro. Então, assim, que povo foi esse que nem vestígio deixou? Né? Simplesmente só se foram abduzidos. Então, a regra que Deus estabeleceu para que a gente pudesse ter a maneira correta de glorificá-lo e de gozá-lo é a palavra dele mesmo, é a Bíblia, tá? Então vamos nos dividir em salas, né?
E aqueles que nos acompanham, né, pelo Facebook, a gente fica só com a introdução, tá? Porque agora a gente vai se dividir em sala. E um bom dia para vocês e até o próximo. À noite estaremos aqui reunidos para o culto vespertino.